No ano passado, a dona Herma Ferber, lá de Arapoti, ela estava assistindo os nossos estudos bíblicos online sobre o tabernáculo. E eu fiz uma série sobre cada parte do tabernáculo, e ela assistiu a parte que falava sobre a mesa do tabernáculo. No tabernáculo tinha uma mesa, a mesa dos pães da presença. E em cima do que eu falei, e como eu expliquei a mesa dos pães da presença, a dona Herma lembrou de um livro que ela tinha lido, que falava sobre a mesa e sobre a presença nessa mesa. E ela, em dezembro, ela me presenteou com o livro. Vou colocar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. O título do livro é A Experiência da Mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. A experiência da mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. Fiz a cirurgia na semana retrasada, tive um pouco mais de tempo para ler, li o livro, dona Lila. Fabuloso. Quem escreve o livro é Devi Titus. A Devi é uma mulher. A Devi é a esposa de um pastor americano, com mais de 50 anos de pastorado. E o que ela conta no livro, ela começa contando que afligiu muito ela e o marido dela, o pastor, uma estatística que saiu nos Estados Unidos. E essa estatística mostrou que, pela primeira vez, o número de divórcios entre pessoas que frequentam a igreja era maior do que o número de divórcios entre pessoas que não frequentam a igreja. 27% dos divórcios está entre os que frequentam a igreja e 25% entre os que não frequentam a igreja. Então, o número de divórcios de pessoas de dentro da igreja que frequentam a igreja é maior do que os de fora. E isso perturbou ela muito, porque depois de 50 anos de pastorado, você ter um resultado como esse, você quer, Douglas, que justamente os casamentos durem mais? E isso é frustrante. Então, o que ela comenta, e ela começa a orar por isso, isso aqui é a oração dela. Algo está terrivelmente errado nas famílias dos Estados Unidos, e em vez de melhorar, as coisas só pioram. As pessoas vão à igreja, e mesmo assim as famílias se tornam cada vez mais fragmentadas, e os casamentos mais propensos a terminar. O que está acontecendo, Senhor? O que estamos deixando escapar? E a Devi orou dias e dias essa oração. O que nós estamos deixando escapar? O que está acontecendo? E ela conta que, depois de muito tempo, de alguns dias, semanas, um pensamento, uma palavra lhe surgiu à cabeça, e a palavra era mesa. Ela olhou para a mesa estava limpa, estava tudo tranquilo. Não, nada lhe disse. Segundo dia, vem mesa na cabeça dela. Terceiro dia, mesa. Quarto dia, mesa. E assim aquele pensamento continuava vindo repetidamente. Mesa, a mesa estava ali, não tinha porquê, mas a mesa. Até que ela fez contato com uma amiga dela, que tinha um software bíblico, e pediu para a amiga dela puxar na Bíblia todas as ocorrências bíblicas sobre mesa. No outro dia, a amiga dela veio com páginas de versículos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, que falavam sobre mesa. E ela começou a ler os versículos, desde Gênesis, passando por Moisés, quando Deus está fazendo a sua casa, Deus está fazendo a sua casa, e dentro da sua casa, num dos ambientes da sua casa, Deus manda colocar uma mesa no tabernáculo.
a mesa, e o que nós temos ali no tabernáculo, na casa de Deus, é muito semelhante ao que tem na casa das pessoas. Por exemplo, na casa, Flávia, hoje temos energia elétrica, mas, né, na época do Êxodo não tinha energia elétrica. Então o que abastecia, o que dava luz na casa das famílias? Vela. Então o que Deus traz para dentro da sua casa? Deus traz o candelabro, que é luz. Era luz, mas o candelabro de Deus, claro que tem um significado mais profundo, mas o candelabro de Deus, ele ficava incessantemente aceso. Quer dizer que Deus, a luz de Deus permanecia incessantemente sobre o seu povo. Deus está com o seu povo sempre, incessantemente. Mas uma outra, então são peças de mobiliário, o candelabro, a luz. Outra peça de mobiliário, que comum nas casas das pessoas, mas que Deus traz para dentro da sua casa, é uma mesa. A mesa dos pães da presença, proposição. Mesa dos pães da proposição, mesa dos pães da presença. E claro que isso, os pães têm tudo a ver com o pão nosso de cada dia, que Deus nos dá hoje. É a presença de Deus incessante, provendo todos os dias o que é necessário para o nosso corpo. Deus provê o pão nosso de cada dia. Mas também no Novo Testamento, os pães têm tudo a ver com Jesus, que é o pão da vida, o pão que desceu dos céus, João 6. E Jesus é o próprio Deus, é a própria presença do Deus eterno na terra. Os pães da presença, é o pão da presença, a presença de Deus. Se a gente vai para o Apocalipse, Jesus diz: eis que sou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É interessante que Jesus usa o termo de cear. Se alguém abrir a porta, eu cearei com ele. Porque a ceia é uma interação, a ceia é comunhão entre as pessoas. Eu estarei presente, se alguém abrir a porta, eu estarei presente, eu terei comunhão, eu terei interação com ele e ele comigo. Bom, pessoal, são 220 páginas, são muitos versículos bíblicos, eu só estou resumindo, mas o Apocalipse termina com banquete, termina com mesa, termina com refeição, Gerd. O banquete celestial, que inclusive é cumprimento das profecias. Desculpa, isso aqui eu passei. O Evangelho de Lucas, por exemplo, fala de 10 momentos cruciais da vida de Cristo, e cada um deles ocorre durante uma refeição, ao redor da mesa. Jesus se relacionava com as pessoas muito ao redor da mesa. Mesa era comunhão, mesa era interação, era conexão. E no Apocalipse, então, um banquete celestial que reflete as profecias. O Salmo 23 diz: preparas-me uma mesa, que Deus nos prepara uma mesa. E em Isaías, no Monte Sião, o Senhor vai dar um banquete, o banquete celestial. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. Portanto, o fim da história desse mundo é Deus fazendo um banquete, é Deus fazendo uma refeição. Termina com a gente ao redor da mesa, na comunhão com Deus, com interação com Deus. Deus com os seus filhos com Deus. Muito bem, então, as passagens bíblicas sobre a mesa refletem sobre a presença de Deus, a comunhão com Deus, a interação com Deus e as bênçãos provenientes da bênção de Deus, da presença de Deus, da comunhão e da interação com Deus. A partir disso, a Devi, ela se perguntou sobre se essa questão da presença, da comunhão e da interação, que resulta em bênçãos, também não era o que estava faltando nas mesas das famílias, nas refeições das famílias. Nesse ponto, ela já tinha feito a pesquisa bíblica. Nesse ponto, ela resolveu ampliar e ver se tinha pesquisas científicas feitas relacionando
A família à mesa. E pessoal, o que ela encontrou surpreendeu a ela e me surpreendeu também. A Associação Psicológica Americana, de Psicologia Americana, pesquisou o assunto, né? A pesquisa da Associação Psicológica Americana, de Psicologia Americana, descobriu que os adolescentes bem ajustados, aqueles com melhor relacionamento com os amigos, mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum problema com drogas e depressão, jantavam com a família numa média de 5 dias por semana. Bom, pode parecer óbvio para a gente. Mas vamos lá. Então, famílias que se reuniam, que jantavam. Nos Estados Unidos é mais comum a janta reunir a família. Aqui no Brasil, às vezes é o almoço, às vezes é a janta, depende da família. Mas pelo menos uma refeição em conjunto. Então, o resultado é que pouco ou nenhum problema com drogas, com depressão, para os que jantavam com a família, uma média de 5 dias por semana. Aqueles com melhor relacionamento com os amigos, mais motivação, né? O Dr. Chris Stott, ex-presidente da Associação de Psicologia de Illinois e diretor de psicologia do Hospital Forest em Illinois, afirma que o principal ingrediente da refeição em família, que é a comunicação, é um dos segredos para criar filhos emocionalmente saudáveis. Notem, pessoal, que agora a gente saiu da Bíblia e a gente está com pesquisas científicas. E as pesquisas científicas, no âmbito de psicologia e de sociologia, falam que a refeição em conjunto, que a refeição, que sentar à mesa, que a refeição e a comunicação entre a família é extremamente importante. A Universidade de Minnesota e Carolina do Norte fala que o uso de drogas, sexo, violência e estresse emocional são menos comuns em lares onde os pais estão presentes em momentos cruciais, sobretudo durante as refeições. Olha a mesa, refeições, presença, comunhão, conexão. O uso de drogas, sexo, violência, estresse emocional são menos comuns em lares onde seus pais estão presentes em momentos cruciais, sobretudo durante as refeições. Mas, isso parece que a gente sabe, parece que é óbvio, mas um estudo mostrou que 80% dos norte-americanos têm dificuldade de encontrar tempo para comer juntos com regularidade. Portanto, não basta saber. Parece óbvio, né, Elson? Talvez a gente já sabia, talvez a gente deduzia. Só que 80% das famílias americanas não senta mais junto para comer. É muito comum, daí ela é americana, ela fala muito no livro de fast food, passa no fast food. Daqui no Brasil ainda não temos isso com tanta frequência, mas passa no fast food, pede a comida, já vai comendo dentro do carro. Os horários são completamente diferentes, porque é muitas atividades, o pai para um lado, a mãe para o outro, os filhos para o outro, os horários não combinam. São muitos afazeres. As famílias, 80% das famílias americanas já não sentam mais junto para comer. Pelo menos uma refeição juntos. Então, estão entendendo onde isso vai dar? Se todas essas pesquisas estão certas, o que vai dar? Desestruturação. Desconexão entre os membros da família. Desconexão nos casamentos. Porque já não tem mais tempo de comunhão, não tem tempo de interação. E esse tempo de comunhão e interação tem tudo a ver com a mesa. A mesa é um tempo que a gente para comer, mas é um tempo também de interação, um tempo de comunhão, de conexão emocional, de diálogo. No momento que você tira isso, meu pai foi pastor em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, na época que meu pai chegou lá, era a capital dos divórcios. Já contei isso algumas vezes aqui. A capital
dos divórcios, porque as famílias, um trabalhava num turno, outro trabalhava no turno, outro turno, e às vezes os filhos estavam trabalhando em turnos diferentes. O marido trabalhava num turno, são 3 turnos lá, fábrica. O marido trabalha num turno, mulher outro turno, não se veem, quase não se veem durante a semana. Final de semana, às vezes, também não se vê. E também não para, entendeu? Desconexão, capital dos divórcios. E desconexão familiar. A Miriam Weinstein escreve esse livro, O Surpreendente Poder de Refeições Familiares. O Surpreendente Poder de Refeições Familiares. E ela diz o seguinte aqui, ó. Como comer juntos nos faz mais inteligentes, fortes, saudáveis e felizes. Como comer juntos nos faz mais inteligentes. Eu não tenho tempo aqui para nem desenvolver esse livro dela e nem desenvolver outras pesquisas, tá, pessoal? Mas é bem interessante isso aqui. Não é ela não é a única que fala isso. Tem outras pesquisas científicas que mostram essa questão de inteligência. Tem pesquisas científicas que foram feitas com crianças, porque estavam detectando que crianças que tinham refeições juntas liam melhor. E daí fizeram vários dias em que os pesquisadores foram acompanhar as refeições, para ver o porquê que essas crianças liam melhor, porque eles achavam que os pais liam para as crianças durante a refeição. E o resultado foi que não era porque os pais liam nas refeições, era porque os diálogos nas refeições aprofundavam, entende? As conexões, as sinapses. Portanto, as crianças liam melhor e eram mais inteligentes por causa dos diálogos na mesa. Então, ela não é isso aqui nem é outra pesquisa. Mas ela chega à mesma conclusão. Comer juntos faz as pessoas mais inteligentes, fortes, saudáveis e felizes. E, inclusive, ela faz uma conexão de que essa questão de inteligentes, fortes, saudáveis e felizes tem tudo a ver com o ser humano incompleto. Mente, corpo, físico. Refeição, feijão e arroz. Físico, mas não é só. A refeição torna fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente mais fortalecida. Por causa das conexões, do que acontece, dos diálogos, da conexão, da interação que acontece nas refeições. Portanto, pessoal, a conclusão é alarmante, para ela e para mim também, e por isso eu estou trazendo para vocês. A questão é, quando se deixa de fazer refeições em conjunto, você está enfraquecendo. Casais que não comem em conjunto, que não têm esse momento, e convenhamos, você pode dizer, pastor, mas isso não precisa acontecer na mesa. Tudo bem, não precisa acontecer na mesa, mas a mesa não é um dos principais momentos que a família está unida? Claro que é. Tem tudo a ver. Então, casais que não comem juntos começam a se desconectar. E daí o problema é o divórcio. Chega lá no divórcio. A desconexão que vai aumentando a chegar no divórcio. Famílias, pais e filhos que não sentam juntos, que não têm momentos, começam a se desconectar. Eu sinto isso dos meus adolescentes. Isso aqui foi muito bom para mim, a começar por mim. Os adolescentes têm uma tendência de ficar cada um no seu quarto. É uma época da vida, fica cada um no seu quarto. Eles querem se dar aquela isolada, né, Iene? Mas a gente tem que gerar momentos de conexão. De conexão. De que eles possam falar, entende? Então, quando a gente sabe disso, das pesquisas psicológicas, e quando a gente une essas pesquisas psicológicas,
sociológicas, e que isso está comprovado. E quando a gente une isso ao que Jesus disse, que quem abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Pessoal, o que nós, famílias cristãs, como é que a gente começa uma refeição? A gente começa orando. E a gente ora por quê? A gente ora agradecendo a comida, mas a gente ora também para que Deus esteja presente. Quando a gente entende essas pesquisas e a importância das refeições em família, a nossa oração tem que ser orando, agradecendo pelo alimento, mas aí a refeição já não é mais só alimento físico. A gente já começa a entender que a refeição não é só comida. A gente, Dona Amélia, a gente não quer mais só comida, porque a refeição nos fortalece também os laços. A gente quer comunhão, a gente quer interação, uns com os outros, com a família, com os filhos, com a esposa. E daí eu começo a orar na refeição, pedindo: Senhor, estou abrindo a porta da minha família, eu quero que você ceie conosco, porque eu quero que você esteja presente aqui e abençoe, para que essa refeição não seja conexão, seja fortalecimento para a família, seja diálogo, seja interação, seja comunhão, seja fortalecimento para a minha família, para mim, para minha esposa, para os meus filhos, compreendem? E a gente começa a gerar isso. William, a tua vida, eu imagino que seja o ano passado, não sei como é que vai estar esse ano, né? Mas super corrida. 3 turnos você me falou ano passado. E daí começa a ser difícil. Mas quando a gente entende a importância disso, não estou dizendo que você não está fazendo, tá? Mas quando a gente entende o que você vai fazer, conscientemente você vai gerar isso. Você vai dizer, não, isso é importante e isso é fundamental. E eu vou dar tempo para isso. Eu vou gerar isso. Porque eu quero essa bênção para a minha vida. Ivan, você é solteiro. E essa mensagem não tem nada a ver. Você tem a tua mãe. E você precisa de comunicação com a tua mãe. E daí, pessoal, é bom fazer você tem irmãos. É bom às vezes fazer uma refeição com todo mundo junto. Para gerar conexão. Para gerar comunhão. É consciente. Freike, Tamires trabalha, eu acho que continua trabalhando fora. Então imagine que o almoço não dá. Não se vem. Mas então, e você é um cara cheio de coisa. Tomara que esteja acontecendo, mas se não está acontecendo, a janta tem que ter um momento de interação, porque é cultivar o casamento, é conexão com a esposa, é diálogo, é um momento de comunhão, é um momento de interação. Então vocês dois têm isso, né? Os casais ainda têm. E se, pessoal, eu fiquei me questionando, puxa, será que eu faço essa mensagem ou não faço essa mensagem? Porque a dona Lília e o seu Jaime já sabe disso, o Leniel e a Amélia já sabe disso. Eu resolvi fazer, por quê? Qual é o próximo passo? Hoje é Santa Ceia, eu estou resumindo. São 220 páginas, mas eu vou fazer, para o estudo bíblico de Sengés, de quinta-feira, eu vou fazer um estudo completo, colocar no papel e vou dar para cada família levar para casa. Porque muito mais completo que eu estou passando hoje aqui. Com muito mais pesquisas e dados. Porque eu quero fortalecer as famílias. E daí, pessoal, vocês são avós. Quer você é avô. Teus filhos precisam disso. A vida corrida, às vezes as pessoas já não estão. As pessoas sentam na frente da televisão, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também já começa. Pessoas sentam na frente da televisão, com uma bandejinha, com um prato de comida, mas não sentam mais na mesa, não comem mais juntos. Compreendem? A tendência da vida corrida é essa. Ou não se encontrar, um come num horário, outro come no outro horário, e começa a desconexão. Então, tem que passar para os filhos, tem que passar para os netos, tem que comentar, que isso é pesquisa científica, para que valorize. Compreende? Então, que vocês possam compartilhar essa mensagem. Compartilhar com os outros. Usar na família. Mas também compartilhar com os outros. E para terminar, e para fazer a conexão final, um dos momentos mais significativos da vida de Jesus foi quando Jesus
reúne a sua família espiritual, os seus discípulos, os seus filhos. Jesus tem a Santa Ceia, a Santa Refeição, em que Jesus teve aquela interação, aquela comunhão e aquela conexão fundamental com eles. E Jesus não é só com eles, Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Jesus quer que esse momento desta ceia, desse cear, desta mesa, seja um momento de conexão com os seus filhos de todas as épocas, conosco hoje ainda. A Santa Ceia é um momento de conexão, momento de interação, momento de comunhão com Jesus. E assim como nas famílias, é fundamental que a gente tenha um momento com todo mundo, na minha família, que não seja só eu e a Silvia e a Annelise na escola e o Daniel em outro lugar, mas que seja a família toda para gerar conexão. A Santa Ceia também é isso, pessoal. Jesus não quer ninguém desconectado, né, Bia? Uma pessoa que não participa da ceia. Não, Jesus quer todo mundo conectado nessa família. Esse é um momento de conexão, de interação. É um momento de comunhão com Deus, de interação, de comunhão com Deus, mas também é um momento de comunhão, de interação e de conexão entre a família, entre os irmãos, para caminharmos juntos, em amor, em reconciliação, com Deus e uns com os outros. E isso resulta em bênçãos. Bênçãos na família e bênçãos espirituais. Amém.